Jornada 30 por 30. 30 funções do Excel durante 30 dias consecutivos. Vamos lá? Salve, salve galera! Trunks, aqui é o William do Kings do Excel e hoje daremos início à nossa jornada 30 por 30. Nessa primeira aula abordaremos sobre a função C. A função C é uma das principais funções do Excel e permite que você faça comparação lógica entre um valor e algo que você espera. Essa comparação ela traz dois resultados: se a comparação for verdadeira ou se a comparação for falsa. Bora lá dar início à nossa aula? Então, temos aqui a nossa primeira função, no caso a função C. A gente tem uma tabela onde a gente vai utilizar como exemplo, para esse caso, de como aplicar essa função, tá? Mas antes eu quero explicar para vocês a questão da sintaxe dessa função. No caso, a função C, ela tem três argumentos. O primeiro argumento é o teste lógico, o segundo argumento é o valor se verdadeiro e o terceiro argumento é o valor se falso. Tá? No teste lógico, exatamente aquilo que a gente falou. Você vai fazer a comparação entre um valor e aquilo que você espera. No caso do valor se verdadeiro, é o resultado a ser apresentado pela função caso o critério utilizado no teste lógico seja verdadeiro. E o valor se falso é exatamente o oposto. Caso a condição do teste lógico seja falsa, ele apresentará o valor que você especificar nesse campo. Primeiramente, para você chamar uma função no Excel, você deve ou começar a digitar na célula, onde você quer que essa função seja executada, ou então você vem aqui no campo da função, onde você pode inserir a função apenas digitando o símbolo de igual e chamando a função que você deseja. No caso, se a gente quiser chamar a função C, então digito C, ele já aparece uma lista de funções que iniciam com a palavra C. No caso, eu quero exatamente o C. Podemos dar dois cliques nessa função ou simplesmente apertar a tecla Tab do teclado. Pronto. No caso, vocês podem observar aqui exatamente a sintaxe que a gente apresentou aqui embaixo. No caso, o teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso. Para melhor exemplificar, a gente tem aqui uma tabela onde nós temos uma coluna com o nome de vendedores e as demais colunas referentes à quantidade de vendas em valor realizadas por esses vendedores durante o primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. A gente quer saber a média de vendas desses vendedores para que a gente possa estipular qual o valor de bônus que esses vendedores irão receber. Aqui a gente tem os critérios para que os vendedores possam receber esses bônus. Ou seja, se o vendedor tiver uma média de vendas abaixo de 30 mil, ele não tem direito ao bônus. No caso, se o vendedor tiver uma venda de 30 até 60 mil, uma média de venda de 30 até 60 mil, ele tem direito a receber 7 mil reais de bônus. Caso o vendedor tenha alcançado a meta, ultrapassado a meta de 60 mil reais em vendas na média, ele tem direito a um bônus de 14 mil. Então, primeiro de tudo, a gente tem que calcular a média de que cada vendedor fez durante o período estipulado aqui. Então a gente pode, primeiramente, calcular a média. Além da função C, observem que vocês estão aprendendo também a função média. Então eu inicio com o igual. Escrevo média. Posso dar dois cliques ou simplesmente apertar a tecla Tab.
Ele pede para eu selecionar os números que eu quero que sejam calculados a média. Basta você clicar na primeira célula, segurar e arrastar para que selecione todas as células que você quer que ele calcule a média. Selecionados, basta apertar a tecla Enter. Pronto. Ele já calcula exatamente o valor da média que o João teve durante o ano em relação às suas vendas. Para a gente estender essa função para os demais vendedores, para as demais linhas dessa planilha, dessa tabela, basta você posicionar o mouse, seleciona inicialmente a célula que você quer estender, posiciona o mouse, o ponteiro do mouse para que apareça esse símbolo de mais, aperta e segura e arrasta até a linha que você deseja que ele estenda a função. E aí ele já faz a função média de todos os vendedores. Então, no caso, a Maria teve 37 mil, a Lúcia um pouco mais de 47 mil, a Carla 19 mil e assim por diante. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer exatamente a quantidade do bônus que cada vendedor vai ter direito a receber. Então, para isso, a gente vai dar início ao uso da função C. Para isso, a gente vai chamar a função, então, igual C, abre parênteses, ou da tab, ou seleciona com 2 cliques a função que você quer. E qual que seria o nosso teste? Primeiramente, a gente quer verificar se o valor da média de vendas está abaixo de 30 mil. Então, como a gente faz? A gente seleciona o valor da média, utiliza o valor, o símbolo menor. Caso você não conheça, os símbolos são maior, menor, igual e o diferente. Esses são os símbolos utilizados no Excel para você fazer a comparação de valores. Então eu quero comparar que a média de vendas foi menor que 30 mil. Então eu digito 30 mil, ponto e vírgula, ele já pula para o próximo argumento. Caso esse argumento seja verdadeiro, então a média de vendas é menor do que 30 mil, eu posso escrever alguma informação que eu queira que ele apresente, ou simplesmente eu posso selecionar uma célula onde já tem a informação que eu quero. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa célula, onde eu já tenho a informação de que o vendedor, quando está com a venda abaixo de 30 mil, ele não tem direito ao bônus. Tá? Então a gente vai travar essa informação apertando F4. Observem que ele coloca o símbolo do cifrão. Tá? Isso significa que, mesmo que eu arraste essa função, toda vez ele vai considerar essa célula como informação para o valor se verdadeiro. Então ele vai considerar, está travado na coluna e na linha. Tá? Se você continuar apertando F4, ele muda. No caso aqui, ele apenas travou a linha. Apertando de novo, ele trava tão somente a coluna. Apertou novamente, ele destrava essa célula. No caso, a gente quer que ele utilize sempre. Caso seja menor do que 30 mil, sempre utilize essa célula como a resposta de verdadeiro. Caso o valor aqui seja maior do que 30 mil, então eu vou chamar uma outra função C, onde eu vou fazer uma nova comparação. Observem que a gente está fazendo o alinhamento de função dentro de outra função. Então aqui novamente, C. O teste agora é se 44 mil é menor do que o 60 mil. Por quê? Porque o próximo critério é o valor de 30 mil até 60 mil. Um vendedor que teve uma média de vendas de 30 a 60 mil, ele vai ter direito a um valor de bônus no valor de 7 mil reais. Tá?
Então, como a gente já fez o primeiro critério, que é até abaixo de 30 mil, agora a nossa função é de 30 mil até 60 mil. Então, eu quero que ele verifique se a média de vendas foi menor do que 60 mil. Caso seja menor, eu vou selecionar a célula de baixo, tá? Célula K12, onde eu tenho o valor de 7 mil. Não está aparecendo porque ali ele está sobrepondo com a função. Mas essa célula aqui de baixo está com 7 mil, tá? Então a gente bloqueia essa célula também e ponto e vírgula. Caso ele não atenda, como o próximo critério é se a média de venda for maior do que 60 mil, e a gente já trabalhou com os dois primeiros critérios, aqui a gente já pode determinar que se ele não atendeu nenhum dos dois primeiros critérios, o terceiro critério seria como se para ambos os casos ele tivesse sido falso, que é o caso. Então, dessa forma, a gente pode já determinar que se ele não atender nem esse critério e nem esse, a gente pode determinar que ele utilize já o valor dos 14 mil, uma vez que se ele não atendeu, esse valor não é menor do que 30 mil e também não é menor do que 60 mil, obviamente ele é maior do que esses valores. Então ele está acima de 60 mil. Então aqui a gente também bloqueia a célula, fecha o parênteses. Esse parênteses que a gente fechou é referente a essa função C, tá? Mas lembre-se que a gente ainda tem outra função C em aberto aqui, que a gente também vai fechar com parênteses. Aperta Enter, pronto. Aqui ele já me trouxe que o João, por exemplo, ele teve uma média de vendas de 44 mil reais, portanto ele tem direito a um bônus de 7 mil, uma vez que a média de vendas dele está exatamente nessa faixa aqui, de 30 até 60 mil reais. Tá? Vamos estender essa função para as demais linhas. Então, novamente, seleciona a célula que você quer que seja estendida, aponta o mouse aqui no canto até que apareça o símbolo do mais e segura e arrasta até a linha que você deseja. Pronto, ele já fez o cálculo de todos os vendedores. Então vamos conferir para ver se está tudo ok? Então no caso, a Maria, ela teve uma média de vendas de 37 mil e aparentemente ela tem direito a um bônus de 7 mil reais. E é exatamente isso, né? A Maria teve 37 mil, ou seja, ela está dentro da faixa aqui dos 30 até os 60, onde ela tem direito a 7 mil reais. O próximo vendedor, a mesma situação, está dentro da faixa do 30 até 60, 7 mil reais. Observem que esse vendedor, ele teve uma média de vendas de 19 mil reais apenas. Ou seja, ele está abaixo dos 30 mil e ele não tem direito ao bônus. Esse outro vendedor, ele superou a meta. Então ele fez mais de 60 mil reais em média de vendas. Então por isso ele está acima dos 60 mil, que é o estipulado aqui, e ele tem direito a 14 mil reais de bônus. Pronto. Foi simples, rápido e prático. E aí, gostou desse vídeo? Então deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para que você seja avisado quando a gente lançar os próximos vídeos. Ah, e não esqueça de se inscrever também no nosso perfil no Instagram e no nosso grupo no Facebook. Ambos os links estão na descrição logo abaixo. Muito obrigado e até a próxima.